Cultura Geral. Apoio. UniBH Vestibular 2021. Prova 28 de novembro. Inscreva-se. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral. Hoje, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Muito importante, uma data muito especial para a gente, para o povo brasileiro, né? Esse povo que é negro na sua essência, miscigenado na sua construção social, mas que precisa encontrar o seu lugar, o seu pertencimento e entender que nós somos parte de uma sociedade em que houve o sincretismo religioso, houve uma série de coisas, mas nós somos essencialmente africanos. Nós temos o pezinho, o corpo, o braço, os cabelos, os olhos, o sorriso, a música, a arte, o teatro, tudo ligado a esse povo maravilhoso que trouxe essa cultura tão bacana aqui para a nossa terra. Nós fazemos parte disso, obviamente, né? E hoje a gente vai conversar com a Ana Lívia, que é uma escritora, advogada, negra, que escreveu um livro, Racismo Estrutural e Aquisição da Propriedade, da editora Contra a Corrente, junto com a editora Contra a Corrente. Mas hoje a gente vai discutir, para além desse assunto, a nossa sociedade brasileira, construída com esse povo que veio para cá escravizado, né? Ana Lívia, seja muito bem-vinda ao Cultura Geral, é um prazer te receber mais uma vez aqui e hoje com uma pauta super importante, num dia tão especial que a gente precisa sempre lutar para que ele prossiga na sua referência, mas também que a gente consiga trazer pertencimento para as pessoas que nos assistem agora. E, obviamente, que esse programa vai ficar na história, vai ficar na internet e as pessoas também poderão acessar no futuro. Muito obrigado pela sua participação. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada, Ederson. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade, pelo convite, né? Agradecer ao programa Cultura Geral e saudar a todas e todos e dizer que é uma alegria, uma honra estar aqui e para tratarmos desse dia, né, desse dia tão importante, é um momento de reflexão, um momento de nós olharmos para a nossa história, né, entendermos a nossa história e termos consciência dessa realidade nacional que envolve, né, o povo negro e todo o contexto histórico e essa situação que nós temos, né, de um racismo estrutural, né, de uma discriminação racial acentuada. Então é um dia de muita alegria para celebrarmos a nossa negritude, celebrarmos essa parte da nossa história e da nossa essência, mas também de muita reflexão, né, da população negra, ou seja, desses descendentes, né, dos africanos, né, que vieram e foram escravizados aqui no nosso país, entendermos aí e refletirmos sobre as condições nas quais o nosso país está submetido, né, em relação principalmente a essa população, a população negra. Ana Lívia, como que você vê o dia 20 de novembro e como que você vê também, e aí eu já queria tocar na ferida, nós devemos fazer uma pausa, né, e pensar, ter calma, né, para a gente poder nominar o presidente da Fundação Palmares. Então, a gente pensar um pouco, respirar fundo e pensar juntos como que a gente trabalha esse momento de desconstrução, né, dessa sabotagem que é feita nas políticas de igualdade racial,
mas ao mesmo tempo que acende em nós uma luta incessante, acende em nós uma perspectiva de resistência, de luta e de pertencimento também, né? Como que você vê essa condição e como é que a gente pode fortalecer esse dia que é tão importante para a gente? O dia 20 de novembro, né, ele é uma conquista, o Dia da Consciência Negra. Então o movimento negro, ele, ao longo do tempo, ele conquistou e essa possibilidade, né, a elevação desse dia a um feriado, né. Infelizmente não é um feriado nacional, contudo nós temos o contexto aí em vários municípios, em alguns estados, mas ainda não é um feriado nacional. De qualquer forma, é uma conquista do movimento negro, na perspectiva de se contrapor ao dia 13 de maio, né, que é um dia da abolição da escravatura, e que por muito tempo, e ainda infelizmente há essa narrativa, né, nesse contexto de uma comemoração, de comemorar a abolição, de compreender a princesa Isabel como uma salvadora, como a Lei Áurea como uma salvação, né, em decorrência da liberdade formal. Então, esse dia, ele vem para exaltar, né, a população negra, né, e aí ele tem um contexto totalmente atrelado ao Zumbi dos Palmares. Então é uma figura que muitas pessoas querem trazer uma controvérsia, né, então questionam a existência de Zumbi e todo esse contexto. Então a gente verifica que essa própria polêmica que existe em relação ao dia 20, ela já demonstra, né, como o país ele recepciona, como que o país ele encara tudo que está atrelado à população negra, a história da população negra, né, que também é a história do Brasil, mas como há uma resistência em se apropriar disso, em compreender e respeitar essa realidade. Então, a partir disso, também se identifica esse contexto que você colocou, né, dessa presidência, né, na Fundação Palmares, de uma pessoa que nega a própria história do Zumbi, e também nega o papel que a Fundação Palmares tem, todo o legado histórico e todo o simbolismo, toda a simbologia que há. Então, de fato, eu acho que o dia 20 de novembro ele é importante, ele já é um dia importante por si só, mas por conta dessa gestão, né, dessa presidência específica da Fundação Palmares, eu acho que esse 20 de novembro ele ganha uma força maior, né, nessa perspectiva de resistência, né, de uma contranarrativa disso que nós estamos vendo, né, desse negacionismo, né, dessa retirada de nomes de personalidades negras, dessa negação em relação ao Zumbi, em relação à história do povo negro. E é algo que nos entristece muito, porque é uma política, né, uma escolha política que está sendo realizada por uma pessoa negra, né, por um homem negro. Então, identificamos aí o quanto isso é diagnóstico da ausência de consciência racial que a população brasileira é acometida de uma forma geral. Ana Lívia, no seu livro você trata, né, nós já tratamos disso aqui no programa, do racismo estrutural e aquisição da propriedade. Nesse contexto, a gente pega a abolição da escravatura, que, entre aspas, foi uma benevolência da princesa Isabel, quando, na realidade, nós sabemos que essa exigência aconteceu advindo da Inglaterra, por ser mais barato, né,
ser economicamente mais viável, né, tomar essa atitude. Então, pensando e trazendo o seu livro para esse contexto, o que a gente pode entender da abolição da escravatura, né, e aquisição da propriedade e o racismo estrutural? Tá, eu acho que é uma coisa importante de colocar, que sem prejuízo, né, e aí a gente tem relatos históricos da Princesa Isabel ter sido uma abolicionista, ter uma simpatia por isso, de fato, essa visão de salvadora, né, e aí esse contexto de ter salvado a população negra, de fato, isso essa é uma interpretação muito inocente e não ligada aí a todo o contexto econômico, político e social que nós vivíamos, né? Até porque a abolição ocorreu em 1888, mas a partir de análises históricas, de registros históricos, é possível identificar que uma parte considerável, né, da população negra já vivia num contexto livre, né, ao longo, né, principalmente depois de 1850, que nós temos aí, na verdade, de 1850 para frente, 1845, que nós temos de fato a extinção do tráfico negreiro, nós temos um movimento aí de fato seguindo, né, algumas legislações aí, seguindo para a libertação, né, ainda que fossem medidas questionáveis, né, em relação à legislação dos sexagenários, do ventre livre. Nós víamos aí movimentos que já trabalhavam com a ideia da abolição, e no próximo, né, e no contexto depois da formalização disso, nós sabemos que um percentual considerável, né, dos escravizados já estavam no contexto de liberdade. Agora, né, passando especificamente a resposta do seu questionamento, há uma ligação muito, muito direta, né, que explica o quanto o contexto da escravidão ele tem essa relação com a dificuldade de acesso à propriedade da população negra naquele contexto do pós-abolição. Então, isso né, se identifica facilmente, que a população negra ela não teve acesso à propriedade, né? Não existiu aí a adoção de medidas complementares à abolição, ou seja, não existiu, por exemplo, uma integração socioeconômica a partir, né, da integração no mercado de trabalho que existia ali, né, num contexto que não envolvesse o trabalho escravo. Não ocorreu a integração racial, porque havia uma perspectiva de uma hierarquia entre as raças, e a população negra era vista como inferior, né, que foi escravizada e era vista como inferior. E esse contexto também de não acesso à propriedade, à terra, né, como uma possibilidade de uma exploração de uma atividade econômica. Então, esse contexto de pós-abolição evidencia que a população negra, de fato, não teve acesso aí às condições mínimas, né? E aí também, falando em educação, então, uma série de legislações do século XIX demonstram quanto a população negra, seja no contexto escravizado ou não, o quanto ela foi excluída, o quanto ela não foi incluída nessa legislação. E a Lei de Terras, que é de 1850, que eu trago isso no livro, ela limita o acesso da propriedade, né, cria a propriedade privada imobiliária no Brasil, a partir do momento que a propriedade só poderia ser adquirida pela compra e venda. Então, isso já é um limitador do acesso à propriedade pela população negra, naquele contexto de 1850, né, que a sua maioria, enfim, era escravizada, e
isso já limita o acesso. Então, nós temos aí um início, né, da possibilidade de aquisição que já não inclui a população negra. E ao longo do tempo, né, muito em decorrência dessa ausência de integração socioeconômica no pós-abolição, dessa concentração de propriedade, de terra, de renda, por consequência, isso atribui, né, essa ocupação que nós identificamos até hoje, né, que foi se renovando ao longo do tempo, da população negra ter dificuldade em acessar a propriedade imobiliária, fazer a ocupação do espaço urbano em regra em locais periféricos, ocupações irregulares, precárias. Então, de fato, a escravidão, esse contexto histórico, ele tem aí uma ligação direta, né, e obviamente entendendo não como um resquício, mas como uma situação que se iniciou, né, com a escravidão e nesse contexto do século XIX que já caminha para o pós-abolição. Isso foi se renovando ao longo do tempo, até porque isso também, a consequência dessa renovação é a perpetuação de privilégios em relação às outras, né, às outras populações, enfim, os outros estratos sociais que compõem a sociedade brasileira. Ana Lívia, eu não sei se a gente pode tocar nesse assunto assim com muita profundidade, mas eu acho que dá para a gente poder passar por ele, no sentido que é a característica da escravização brasileira, né, da abolição, né, da escravatura brasileira com a abolição da escravatura americana, norte-americana. Porque as pessoas não entendem, porque como que um George Floyd, né, influencia uma discussão, obviamente que no caso dele foi do mundo inteiro, né, mas como que ele tem um eco tão grande aqui dentro quando a gente também tem um genocídio da população negra praticamente aqui, né? Você tem mais de 85% da população negra encarcerada, né? Você tem para cada homicídio, né, 72% a 76%, mais ou menos nessa proporção, vamos colocar numa média de 74%, da população negra, né? A cada hora morrem mais pessoas. A gente estava esperando o Gilberto agora para ele poder entrar no nosso programa. O Gilberto está agora em um shopping de Belo Horizonte, atendendo um caso de racismo. Então, como que a gente traz essa discussão? Porque, às vezes, uma coisa que acontece nos Estados Unidos, por exemplo, tem um eco fervoroso, e, às vezes, uma coisa que acontece no Brasil com a gravidade igual ou até maior não tem tanto eco assim. Como é que a gente pode entender isso e como é que a gente pode trazer isso para a discussão? De fato, Ederson, são muitos fatores, né? E, na verdade, a gente pode destacar alguns que acabam nos diferenciando em relação aos Estados Unidos, né? Acabam nos diferenciando, mas também há fatores que trazem uma semelhança. Então, a própria formação das duas sociedades, né, e o contexto histórico nos auxiliam a compreender as diferenças, né? Então, até em decorrência da colonização ser diversa, né? Então, uma ideia de colonização anglo-saxã e uma ideia de colonização portuguesa já nos diferencia a forma de fazer, né, e a forma de, digamos assim, de ocupação daquele local. Então, o contexto norte-americano, ele parte dessa ideia, né, de uma possibilidade de construir, de fazer ali sua morada e de construir novas possibilidades, né? E no contexto brasileiro nós temos muito uma ideia de uma exploração, né? E uma exploração até, digamos assim, até a partir de todos os recursos e de todas as formas. Então a gente tem um primeiro motivo que nos diferencia, que é a própria formação histórica e formação
dos países, né? Um segundo contexto envolve a própria escravização, né? A própria de onde foram trazidos esses escravos, então regiões diferentes, né? Tanto aqui para o Brasil, enfim, africanos oriundos de regiões diferentes dos africanos que foram para os Estados Unidos, a forma, né, de exploração que isso se deu. Então, nós podemos identificar que aqui no Brasil nós tivemos um contexto muito maior de miscigenação, né, e aí no caso vamos ser bem diretos, né, no contexto de miscigenação de uma forma forçada, né, então a partir aí enfim, violentando mulheres negras escravizadas, violentando mulheres indígenas, né, pertencentes aos povos originários, mas você tem um contexto de uma miscigenação que não ocorreu nessa magnitude nos Estados Unidos, né, e a própria forma como a abolição ocorreu, né, esse é um outro fator. Então, no contexto norte-americano, né, enfim, sem entrar em muitos detalhes, até porque não é algo que eu pesquisei a fundo, mas nós sabemos que nós tivemos aí uma guerra, né, a Guerra de Secessão, nós tivemos esse contexto do país dividido, tivemos muitas mortes, tivemos aí um contexto que foi diferente, né, da construção da ideia da abolição. Enquanto aqui no Brasil nós tivemos um contexto sem prejuízo do movimento abolicionista, mas nós tivemos um movimento aí da classe dominante, nós não tivemos, digamos assim, conflitos diretos, né? Então nós tivemos uma atuação muito em relação ao parlamento naquele contexto. Ainda, como eu disse, é importante trazer a importância do movimento abolicionista, de outras formas de resistência que a população negra exerceu no país, então a sua resistência individual, né? Mas isso também diferencia a forma como se deu a abolição, né? E no contexto norte-americano, né, nós tivemos aí também o ensaio, né, dessa questão da distribuição de terras, né, de um contexto que teve um decreto que colocou isso. Então, que acabou não sendo efetivado, mas você tem todo um contexto de reconstrução do país após a Guerra de Secessão, e aí um certo fortalecimento também da população negra. E para, digamos assim, encerrar, né, a minha resposta, porque de fato é um tema muito denso, eu acho que um fato que é muito marcante, que pode também ajudar a auxiliar nessa resposta, é o fato da segregação formal que existiu nos Estados Unidos. Então, a partir do momento que existe uma legislação, né, indicando, né, os separados mais iguais, digamos assim, você estimulou o fortalecimento da comunidade negra, né? Então, houve uma construção de laços, de lugares. Então, você tem aí universidades tipicamente negras, você tem bancos tipicamente negros, então há um fortalecimento. Então, a partir do momento que você segrega formalmente, uma das vantagens que você cria é o fortalecimento desse grupo, comunidades. Lembrando que a população negra nos Estados Unidos, ela compõe apenas de 13% da população do país. E você identifica atualmente, né, e já há algum tempo, que essa população, ela se faz presente em todos os estratos sociais. Então, e assim, a tensão racial lá é muito grande e ela é muito mais, ela é exteriorizada, né? E a gente, em regra, não necessariamente nós temos aqui isso no Brasil. Contudo, eles conseguiram, a partir dessa indicação que eu coloquei, desse fortalecimento da comunidade, eles conseguiram alcançar
melhores oportunidades. Então, e aqui no Brasil, o que nós temos? Nós não tivemos uma segregação formal, nós tivemos, obviamente, como até eu trago no livro, nós temos uma segregação que você consegue identificar a população negra, quais são os estratos, né, a condição socioeconômica, a ocupação socioespacial que a população negra faz, o local dessa população no mercado de trabalho. Contudo, essa ideia, né, que vem muito com o mito da democracia racial, essa ideia da harmonia entre as raças, isso acaba por não fortalecer, por contribuir, né, o movimento de embranquecimento também acaba não contribuindo com a nossa identidade, a construção da nossa identidade racial. Então, ainda que nós tenhamos, né, o movimento negro unificado na década de 70, ainda que nós tenhamos toda uma luta, todo o engajamento, nós não tivemos essa construção dessa comunidade, né, desse desenvolvimento tão forte que como nós temos nos Estados Unidos. Então, essas diferenças acabam nos permitindo entender esse contexto, né, por que mortes, né, que nós temos mortes diárias de George Floyd, nós temos esse encarceramento em massa e como isso não impacta como impacta lá. E, obviamente, né, e encerro o contexto dos Estados Unidos, enfim, é um país considerado aí, né, digamos assim, essa classificação, mas é um país desenvolvido, é uma potência militar e econômica, então ela tem uma relevância maior do que o Brasil tem, né? Então, chama a atenção, acaba mobilizando mais. Mas eu acho que sem prejuízo dos dois países terem essa tensão racial, há uma incidência diferente que pode ser explicada por esses fatores históricos, pela formação dos dois países e a posição dos dois países no cenário mundial também. Ana Lívia, nós podemos dizer que o racismo velado, todos os dois, tanto a segregação quanto o racismo velado, os dois são perversos e fazem muito mal. Mas no nosso caso, esse racismo velado mata mais do que essa segregação direta? Você pensa assim? Como é que você imagina isso? Porque eu estou fazendo um recorte dentro da sua fala. Eu imaginei aqui, por exemplo, na minha cidade, que teve a colonização portuguesa, a colonização inglesa, com a mina, né, de Morro Velho, existia aqui um processo de segregação também, né, já dos escravos, e depois isso transforma para os operários também, né. Então tinha um condomínio dos ingleses aqui que não poderia ser acessado. Isso constrói a base social também da cidade, que a gente carrega esse amálgama, a gente carrega esse resquício, né, esse ranço, né, vamos dizer assim, até hoje com a formação social da cidade, nos bairros tradicionais que foram construídos pela companhia. E os lugares onde os escravos moravam, nas senzalas, ainda preservados os lugares, mas essas histórias não são contadas. Elas não são contadas nas escolas, essas histórias não são contadas no dia a dia, as pessoas não têm esse pertencimento, porque isso é negado a ela o tempo todo, né? Isso é negado a essas pessoas o tempo todo. E, inconscientemente, esse trabalho é muito bem feito, porque quando você não conhece a sua história, você não conhece a sua origem, você fica sem norte para o futuro, né? Então, eu me sinto assim, eu me sinto e sinto também que o racismo velado, ele é muito mais prejudicial do que a segregação direta. Agora, você como uma estudiosa também, que fez a pesquisa do seu livro, como é que você enxerga tudo isso? Você vê por aí também? Como é que você percebe isso? De fato, como se coloca, né, que o racismo ele é um crime perfeito, né, porque ele de fato faz ele traz esse efeito, né,
enfim, daquele que é considerado, enfim, inferior, e nesse contexto, né, enfim, a vítima, né, nesse caso, e nesse contexto brasileiro, ele acaba não tendo consciência identificando isso. Então, de fato, o racismo ele é um crime perfeito por conta disso. E eu entendo, a partir da sua colocação, que, de fato, esse racismo velado, ele é mais prejudicial, né? Porque ele traz, digamos assim, uma apatia, uma estagnação, né? A partir do momento que não se tem consciência e se vive com essa percepção, né, de que há uma harmonia, de que não há discriminação, de que todas as raças convivem de uma forma tranquila e não existe tensão racial, que não é verdade. E isso traz uma falsa, digamos assim, uma falsa tranquilidade ou um falso cenário. Isso faz com que também as pessoas não se engajem, né? Não queiram mudar essa realidade. Então, eu vejo nessa perspectiva que o racismo velado ele acaba sendo mais prejudicial, até porque, e assim, não vou dizer que não seja que o racismo que nós identificamos, estamos identificando aqui, até por um movimento, né, nos últimos tempos as pessoas estão colocando para fora os seus preconceitos e nisso o racismo. Então nós estamos identificando aí mais manifestações, as pessoas não estão mais com tanta, digamos assim, receio ou vergonha de proferirem enfim, injúrias raciais, né, discriminação racial ou racismo. O que nós percebemos, por exemplo, nos Estados Unidos, até a partir dos movimentos de supremacia branca, é que não se esconde, é algo que é falado diretamente e você espera aquela conduta daquele extrato social, daquelas pessoas, né? E no racismo velado, você não consegue identificar isso, é uma sutileza, né, que é colocada e obviamente, as pessoas negras, enfim, conscientes e com um mínimo de vivência conseguem identificar isso, só que isso muitas vezes no próprio contexto do judiciário, do sistema de justiça, isso não é identificado dessa forma, né? Então, eu acho que nessa perspectiva ele é perverso. Ele é mais perverso que um racismo direto, né? E só para encerrar a sua questão, respondendo a sua questão, recentemente eu tive a oportunidade, estava acompanhando um seminário, né, uma feira de estudos, né, virtual, que foi promovida nos Estados Unidos, né, eu acompanhei virtualmente de advogados e advogadas negros e negras, estimulando ali as pessoas a ingressarem no curso de Direito, né, e durante a explanação de um dos professores ali, houve um ataque, né, um ataque eletrônico, um ataque racista eletrônico que acabou ali fazendo uso da fala, colocando vídeos ofensivos, imagens ofensivas, e depois, enfim, conseguiu controlar e o evento continuou, né? E aí até o professor colocou, olha, isso é um estímulo para que vocês façam direito, para que a gente vai conviver com isso sempre. A gente convivia no contexto da Guerra de Secessão, a gente convivia no contexto da luta dos direitos civis, e a gente vai continuar vivendo com a supremacia branca nesse país. Tudo aquilo, para mim, foi muito impactante, porque
aqui no Brasil, não necessariamente nós convivemos com esse tipo de ofensa, né? Então, foi algo que me impactou muito aquilo, né? Como alguém se propõe a entrar num evento, que é um evento direcionado para pessoas negras, e efetuar ataques diretos, né? E ofensivos, uma forma de sabotar o evento. Então, aqui no Brasil, nós não temos esse contexto, não digo que não exista sabotagem, não exista em relação a eventos, mas essa forma direta, né, que chega até ser uma ameaça física mesmo, né? Acho que a gente acaba experimentando outros contextos do racismo, que obviamente também acabam envolvendo o contexto da violência física. Então, por exemplo, há uma abordagem policial, né? Mas eu acho que essa ofensa direta aqui no Brasil, ela não acaba acontecendo como acontece no contexto norte-americano. Ana Lívia, como que você vê as manifestações culturais, o sincretismo religioso? Meu pai foi capitão regente de uma guarda de Congado aqui, ele revitaliza essa cultura em 1964, e ao longo do tempo a gente percebe que existe uma sobreposição de cultura na sociedade brasileira. Eu acho que pensando não só na sociedade brasileira, mas de uma forma geral, né? Tendo em vista que os países colonizadores, né, eles, inclusive, está aí os Estados Unidos, Inglaterra, França, eles relacionam com outros países com poder de império, né? Então, existe uma sobreposição de cultura. Eu lembro que uma vez, eu conversando aqui, eu falei que a gente tinha na escola brasileira um contexto, por exemplo, da Semana do Folclore Nacional, né? Em que o último dia, 31 de outubro da semana, era dedicado ao Saci Pererê. E hoje é o Dia das Bruxas, né? Halloween, né? O Dia das Bruxas foi introjetado na década de 80 nas escolas públicas brasileiras. Como que você vê e como é que a gente tem pertencimento para nós, população negra, que a nossa cultura ela é muito importante, afinal, fomos nós negros que ensinamos a metalurgia, que ensinamos a agricultura, que ensinamos a pecuária para os colonizadores, né? E que depois eles exportaram esse tipo de tecnologia para o mundo inteiro como se fosse deles, né? Então, como que a gente traz isso para essa discussão? Como é que a gente busca um pouco de pertencimento? É complicado. Eu lembro que em uma das palestras que eu fiz na OAB, no dia 20 de novembro do ano passado, de 2019, eu falei disso. E trazer esse assunto, trazer essa ideia de poder, né, de empoderamento, né, da população negra é muito importante. Como que a gente diz isso sorrindo, com alto astral e com autoestima? Edson, eu queria até resgatar uma colocação que você trouxe no seu último questionamento, que eu acho que auxilia a responder esse, que envolve essa ideia do apagamento, né, das histórias e das vivências das pessoas negras, da população negra ao longo da nossa história. Então, que é o que nós chamamos de epistemicídio, né? Então, as narrativas, as conquistas, a própria produção cultural da população negra, ela é vista, ela é tida como algo inferior. Então, eu acho que é importante nós, enfim, nos esforçarmos para não perder as nossas tradições, para resgatar, né? E aí também tem a ver com o que você colocou, dessa ideia de nós não sabermos, né, de onde viemos, o nosso contexto ancestral. Então, procurar resgatar isso e valorizar
né, a cultura, né, a cultura afro-brasileira e toda a sua influência, né, então é a partir da educação mesmo, né, de trazer a educação e a cultura e valorizar todo o legado e toda a contribuição da população negra para a cultura, para a história do país, né, e tentar vencer esse apagamento que nós temos. De fato, a população brasileira, e isso não é de hoje, nós temos esse hábito, né, de querermos, enfim, fugir da nossa identidade e acabar fazendo uso de realidades, de contextos que não são nossos, né? Então, um exemplo que eu acabei me deparando durante a minha pesquisa, essa própria ideia de querer copiar, né, de querer trazer para o Brasil esse contexto de uma arquitetura europeia, né, a partir dessa realidade nossa nacional, que não tinha todos os recursos, não tinha o desenvolvimento econômico possível para aquilo, e mesmo o contexto climático para repetir a realidade europeia na época, né? Então, nós conseguimos identificar que o país, ele gosta né, o brasileiro, ele acaba internalizando alguns comportamentos, né, não só da Europa, mas Estados Unidos também. E eu acho que isso faz parte, é difícil lutar contra isso, e no próprio contexto de globalização que nós vivemos, né? O mundo, ele está conectado, então, de fato, vai existir essa influência. O que eu acho é que nós podemos e nós devemos nos esforçar, né, para essa valorização, para o conhecimento dessas narrativas, dessas realidades, a representatividade, né? Eu acho que tudo isso é algo que deveria ser, né, o nosso esforço como população negra, né, para construir esse orgulho, essa identidade em relação à nossa história. Né? Então, eu acho que esse seria um encaminhamento muito importante que vem sendo feito, já o movimento negro vem fazendo isso há muito tempo, e atualmente nós temos espaços aí interessantes, ainda não estamos perto do que é o ideal, né, considerando o percentual, né, de pessoas negras no país, mas já tivemos conquistas interessantes, né? Então, eu acho que esse é o caminho. E para encerrar essa resposta, eu acho que nós também podemos, né? Porque você colocou aí né, essa indicação do sorriso, né? Da nossa enfim, da nossa alegria, e eu acho que a gente pode identificar isso a partir, né, da resistência que nós temos. Então, eu trago mais a realidade aqui de São Paulo, mas as escolas de samba, as comunidades negras que nós temos aqui nesse contexto do samba, né, ou mesmo o contexto do hip hop, do rap. Então, eu acho que se apropriar dessa alegria, porque eu acho que eu vi isso uma vez e eu concordo, né, apesar de tudo, né, toda essa realidade complicadíssima que a população negra brasileira vive, nós temos aí uma resistência, e apesar de tudo a gente ainda consegue produzir momentos de alegria, né, como o carnaval, por exemplo. Ana Lívia, a gente está encaminhando aí para a parte final do programa. Quando eu estudei na faculdade, na Milton Campos, aqui na Faculdade de Direito aqui de Belo Horizonte, eu estudei com uma amiga minha que chamava Natália. E quando eu começo o programa no rádio, e na Nova Lima FM, eu fiz um programa sobre racismo fora do dia 20 de novembro. Foi no início do programa mesmo, né?
E eu perguntei para a Natália o que era o racismo para ela. E ela falou para mim assim: Ederson, o racismo está no olhar. Quando eu entro em algum lugar, quando eu chego, por exemplo, na faculdade, as pessoas me olham de cima embaixo, de baixo em cima, a todo momento, o tempo todo. E tem uma outra amiga minha que chama Nila Rodrigues, que é uma pesquisadora também, mestre em etnicidade, tem um trabalho muito bacana aqui em Belo Horizonte, e que ela falava comigo assim, tem coisas que, numa entrevista também, e depois em outras conversas, que a gente não consegue perceber, porque nós somos assim, parece que nós não somos negros, né? Nós somos assim, eles chamam a gente de pardo, né? Pardo é cor de pardal, ela fala assim, né? E cor de papel. Então tem coisas que acontecem que a gente passa batido, a gente não percebe, porque as pessoas às vezes não enxergam a gente como negro, né? Mas e quando acontece com outro, a gente também passa batido, porque no nosso inconsciente também já está internalizado, né, que nós também não somos negros. Então você perde às vezes um pouco da empatia. E essa pergunta é muito direta. O que é ser negro para Ana Lívia? O que é ser negro para você? O que é escrever um livro tão bacana como você escreveu, que traz uma pesquisa super bacana, uma pesquisa muito interessante, e como nós devemos conviver, lidar, amar e entender a nossa negritude. O que a Ana Lívia tem para dizer disso tudo? Porque as minhas perguntas são quase uma tese, né? São uma tese. É verdade, realmente são perguntas complexas e, enfim, poderia responder aqui, nós poderíamos ficar conversando só sobre isso muito tempo. Antes de responder diretamente, de fato, esse contexto que você trouxe, eu me identifico muito em relação a perceber o racismo, né, no olhar. Então, muitas vezes não é necessário que, enfim, a pessoa diga nada. Então, a partir do momento que ela te olha, né, que ela não compreende a sua presença ali, que ela acha que aquele lugar que você está fora do lugar, né, que aquele lugar que você está não faz sentido por você ser uma pessoa negra. Então, isso infelizmente, já passei por isso e passo por isso, e sei que vou continuar passando. Então é uma realidade, né, que nós, pessoas negras, enfrentamos. E esse outro contexto que você trouxe, que tem relação com o colorismo, também é algo que impacta muito. E aí o colorismo pensando na realidade brasileira, né? Eu tenho visto algumas pessoas discutindo isso, né, dessa questão, né, porque a população negra, de acordo, né, com o Estatuto da Igualdade Racial, a população negra é considerada, né, entre pretos e pardos, né? E esse conceito de pardo é um conceito tipicamente brasileiro, né, que nós temos. Mas até ainda que se tenha, né, que é o que a gente fala, que é uma pessoa negra de pele mais clara, e alguns fenótipos que não necessariamente sejam fenótipos atrelados, né, à ascendência negra, ela vai ser lida na sociedade, em regra, como uma pessoa negra, como uma pessoa não branca, né? Mas com certeza há uma escala de contato com o racismo, de situações com o racismo, que a vivência é diferente, o contexto é diferente, mas esse contexto, de fato, vai existir, né, do contexto de racismo.
E passando respondendo a sua pergunta, eu acho que essa pesquisa que eu fiz, né, essa possibilidade que eu tive de fazer esse mergulho, me permitiu entrar em contato, um contato muito profundo, um contato que né, enfim, não foi um contato fácil, mas que hoje eu vejo que me trouxe coisas muito boas e me permitiu um autoconhecimento maior, me permitiu que eu tivesse mais contato com a minha negritude, que eu tivesse mais contato com a história do negro, né? Então, eu acho que esse livro, ele simboliza um aprofundamento, né, desse contato com ser uma pessoa negra. Então, o que é ser uma pessoa negra para mim? Obviamente, traz um peso, né? Então, é aquilo que nós vemos que é falado. Então, nós temos aí nós temos barreiras e dificuldades a serem enfrentadas, mas nós temos características, né, que eu acho que são muito importantes e que eu valorizo. Então, eu acho que eu trago isso também. Então, a questão da musicalidade, a questão da alegria, da dança, da forma de comunicação, né? E obviamente, eu não estou dizendo que seja só isso, mas eu acho que isso acaba indicando, dizendo muito do que eu sou, do que a minha família é, do que os meus ancestrais foram, né? Essa ideia de resistência, né, que a gente acaba construindo ao longo do tempo pelos obstáculos que nós temos que enfrentar. E eu digo tudo isso porque, e para encerrar, né, a minha resposta, eu venho de um contexto que, desde pequena, eu convivi, né, num contexto escolar, num contexto profissional e acadêmico, em regra, mais com pessoas brancas. Então, essa sensação de não lugar, né, que eu falei no início, ela ficou presente e é presente, né, constantemente. Mas eu tenho tido oportunidade, né, nos últimos tempos e a partir também da construção dessa pesquisa, de ter contato com mais pessoas negras além da minha família. Então, isso me trouxe um sentimento de pertencimento. Então, eu acho que eu poderia definir que, para mim, ser negro, e aí principalmente nesse contexto de ser uma mulher negra, é essa construção coletiva com outras pessoas negras e principalmente com outras mulheres negras. A construção coletiva entre mulheres negras, pela experiência que eu tenho tido nesse contexto de OAB São Paulo, né, que eu faço parte da gestão da OAB São Paulo, ela é muito potente, ela pode realmente possibilitar grandes transformações. Muito bem, gente, chegamos ao final do Cultura Geral. Ana Lívia, muito obrigado a você, viu, mais uma vez, pelo carinho, pela disponibilidade, pela ternura e por mais essa aula oferecida aqui no Cultura Geral e na TV Banqueta aqui em Minas Gerais, viu? Eu que agradeço a oportunidade, fico feliz de ter retornado aqui. Eu agradeço ao Cultura Geral, à TV Banqueta, agradeço a você, Ederson. Muito obrigada a todas e todos. Gente, chegamos ao final. Feliz Dia da Consciência Negra. Estamos todos juntos. É uma luta constante todos os dias. Um grande abraço, saravá e até amanhã, se Deus quiser, com mais um programa Cultura Geral. Cultura Geral. Apoio. UniBH Vestibular 2021. Prova 28 de novembro. Inscreva-se. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade.